pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje o tema que eu vos trago é sobre sombras, ou seja, como é que vocês as podem utilizar, que tipos de sombras é que existem. Se queres aprender um pouco mais sobre este tópico da maquilhagem, continua a assistir, mas antes, já sabes o que eu te digo sempre, subscreve o canal, mete gosto, partilha as nossas redes sociais e vê lá o vídeo. Então, falando um bocadinho sobre os tipos de sombras que existem. Quanto à sua fórmula, nós temos as sombras em pó, que podem ser compactadas, ou seja, como estas que nós temos numa paleta de sombras. Mas também temos em pó, mas soltas. Por exemplo, os pigmentos, também temos o glitter. Para além das sombras em pó, também existem sombras em creme. Por exemplo, esta aqui, neste boiãozinho, numa sombra da Kiko, que é uma sombra cremosa. Mas também uma Color Tattoo, por exemplo, da Maybelline. Para além de creme, também temos sombras em mousse. Existem vários tipos de texturas e formas que as sombras podem existir. E também temos em líquido, sombras em líquido. Esta, por exemplo, é da NYX. Portanto, existem várias texturas, várias fórmulas que uma sombra pode ter. Também temos diferentes acabamentos. Por exemplo, pegando aqui nesta paleta da Primark, nós temos as sombras mate, com acabamento mate, por exemplo, esta aqui, ou esta aqui. São sombras que não têm qualquer tipo de brilho, ou seja, vocês conseguem perceber que elas são sombras bastante simples, digamos assim. E são muito boas para selar, por exemplo, o primer de sombras. Para além disto, temos também as sombras shimmer, ou seja, brilhantes, têm bastante brilho. Por exemplo, esta aqui e até mesmo a de cima. São sombras bastante brilhantes e quando vocês metem na vossa pálpebra ou noutra área do olho, vocês percebem logo que é uma sombra shimmer. Quanto às sombras satin ou acetinadas, são sombras que estão entre as sombras matte e as sombras shimmer, ou seja, com brilhantes. São sombras o meio termo, digamos assim. Por exemplo, esta aqui, que vocês conseguem perceber que ela não é tão brilhante como esta e esta. E portanto, ela é uma sombra que está no meio das matte e das shimmer. E para além disso, também temos sombras metalizadas. Por exemplo, esta aqui, sombra em creme, que eu já vos mostrei, ela é metalizada. Tem assim esta tonalidade. Quanto aos diferentes acabamentos que nós temos, provavelmente existem muitos mais, mas estes são aqueles que eu conheço e que estou familiarizada. Quanto à pigmentação, normalmente as sombras shimmer, ou seja, com brilhantes, são muito mais pigmentadas e vocês conseguem utilizá-las, por exemplo, com o dedo e vão ter bastante pigmentação. Vocês vão conseguir obter aquilo que procuram com a sombra shimmer. No entanto, as sombras mate já é preciso ter mais atenção à pigmentação porque não são tão pigmentadas, lá está. E muitas vezes vocês têm que colocar várias camadas da mesma sombra para conseguirem obter o efeito que querem. Quanto à queda de sombra, é assim, normalmente as pessoas falam sobre o fallout da sombra ou de produtos em pó, neste caso a queda da sombra, e nós temos que ter atenção a isto. Porque, por exemplo, imaginemos que vocês estão com uma sombra em pó que é bastante poeirenta, ou seja, que cai muito. E vocês têm todo um rosto elaborado e bastante bonito e maquilhado. Imaginem que vão colocar as sombras nos olhos e de repente, pimba, vos cai para a cara, estragando a maquilhagem. Estragando, porque depois também conseguem resolver isso. Mas estragando um pouco o trabalho que vocês tiveram até aí. Portanto, é preciso terem atenção a isso. O conselho que eu vos dou, e é aquilo que eu faço, é primeiro faço os olhos, ou seja, toda a construção de sombras no olho e só depois é que maquilho o rosto. Outra dica que eu vos dou, quando vocês forem colocando as sombras, terem atenção que não devem colocar muito produto no pincel e portanto devem sim dar batidas com o pincel de forma a retirar o excesso de produto, porque é assim, imaginem, vocês têm um pincel, mergulham aqui nas sombras e pimba! Depois vai ser muito difícil para vocês esfumar e obter o look que vocês querem, porque vai ficar a sombra muito marcada e portanto mais vale ir construindo, ou seja, colocar uma camadinha, um bocadinho de sombra, esfumar, colocar mais um bocadinho e esfumar e por aí adiante, assim vocês conseguem ter um look mais bonito e
Dá um bocadinho mais de trabalho, mas vale a pena. Antes de utilizarmos e de começarmos a utilizar as sombras propriamente ditas, aquilo que eu aconselho e que deve ser utilizado mesmo é um primer de sombra. Devem utilizar o primer, depois selá-lo com uma sombra. Esta sombra eu aconselho que seja uma sombra mate e que seja o mais aproximado possível ao vosso tom de pele, que é para, lá está, retirar a descoloração e para fazer com que o primer dure ainda mais tempo. O primer é fundamental, principalmente se vocês tiverem uma pálpebra bastante oleosa, eu aconselho a utilizarem um primer matificante, porque assim, imagina que têm uma pálpebra oleosa e vão estar a colocar produtos em pó e depois ao longo do tempo esses produtos vão craquelar, ou seja, vai ficar um look muito feio. Para além disso, o primer também ajuda a que as sombras, por exemplo, nós vemos uma cor na paleta e de forma a que essa cor que vemos na paleta seja o mais fiel possível àquilo que está na paleta, o primer ajuda a fazer com que a sombra fique do tom que nós vemos, porque muitas vezes o tom da vossa pálpebra ou do vosso côncavo pode alterar o tom das sombras e, portanto, o primer, como ajuda a eliminar a descoloração que vocês possam ter nessa área, ajuda, consequentemente, a que vocês obtenham a tonalidade da sombra que pretendem. Portanto, vocês colocam o primer de sombras, podem dar batidas com o dedo por toda a pálpebra e também aqui nesta parte de cima. Eu vou utilizar uma sombra mate, vou utilizar então esta aqui para matificar o produto em creme, que é para quando vocês utilizarem as sombras que vêm a seguir, ser mais fácil para vocês esfumar. É assim, o que vocês têm que ter atenção é o vosso formato de olho, porque assim, o que funciona para o meu formato de olho pode não funcionar para o vosso. O que eu aconselho, por exemplo, a quem não tem um côncavo tão marcado, o côncavo que é esta área aqui, quem não tem um côncavo tão marcado ou então tem uma pálpebra muito descaída, o que pode fazer é colocar uma sombra de transição um bocado acima da linha do côncavo natural, que é para criar a ilusão de que, lá está, tem um côncavo bastante marcado. Depois o que tem que fazer, claro, é esfumar e ter atenção a isso. Para vocês aumentarem a intensidade das sombras, principalmente se elas forem shimmer, ou seja, se estiverem brilhantes, mas também com as acetinadas, vocês podem molhar o pincel com um spray fixador, com água termal ou até mesmo com água, que é para vocês terem um pau de brilho e de cor, que é isso que nós queremos, não é? O que eu costumo fazer é pegar num pincel assim, fofinho, e que ajuda a definir com maior precisão o côncavo, e eu vou utilizar uma sombra de transição. E o que é isto, uma sombra de transição? É uma sombra que vos vai ajudar a marcar o côncavo, mas também ajudar na construção dos tons que vocês querem. Por exemplo, nós para colocarmos uma sombra de transição, esta deve ser mais clara do que o tom mais escuro que nós queremos usar. Por exemplo, eu para fazer esta transição vou utilizar esta sombra aqui, porque depois se eu quiser utilizar, por exemplo, uma assim mais escura, o que eu tenho que fazer é utilizar esta primeiro, depois uma mais escura e depois, só depois é que utilizo esta mais escura. Portanto, é uma construção que se vai fazendo do mais claro para o mais escuro. Portanto, eu vou utilizar a sombra que vos mostrei e uma dica, para vocês perceberem qual a área que devem colocar a sombra, eu aconselho a que se coloquem um bocadinho com a cabeça inclinada para trás, olhem para baixo e colocam um espelho assim nesta parte aqui à beira do queixo e, portanto, fazem assim e percebem com maior clareza, ou seja, com mais detalhe, qual a área onde devem colocar a sombra de transição. Retirar o excesso, que é fundamental, como eu disse anteriormente, para não criar uma área muito marcada e para depois ser mais fácil vocês esfumarem. Portanto, vamos lá marcar aqui este meu côncavo. Por acaso eu tenho um côncavo bastante definido, não tenho problemas quanto a isso. Mas quem tem problemas, tente aplicar esta sombra de transição um pouco mais acima do côncavo natural. O que é que eu faço? Há dois movimentos que eu gosto de utilizar com o pincel, que é para a frente e para trás, tipo para-brisas. Pensem no para-brisas e façam este movimento. Outra é
mini tornados, que é basicamente Movimentos circulares. Lá está, dependendo do formato do olho, eu gosto muito de puxar um bocadinho mais para aqui, mas vocês têm que ver consoante o vosso formato e aquilo que funciona para vocês. Tenham atenção a isso. A primeira sombra de transição já está. Se vocês quiserem colocar mais um bocado ou esfumar mais um bocado também podem, mas eu acho que assim já está bom. Com o mesmo pincel eu vou então utilizar a segunda sombra de transição, digamos assim, que vai ser mais escura que esta primeira que eu coloquei, para me ajudar a fazer a construção de cores. Eu vou então utilizar este castanho aqui. Vou concentrar esta sombra um pouco mais nesta área externa do olho. E eu para esta área prefiro fazer movimentos circulares, que acho que funciona melhor. Se vocês virem que está a ficar muito marcado, o que podem fazer é pegar num pincel limpo, mas mais largo, e isso vai-vos ajudar a esfumar melhor a área. Outra dica, vocês devem pegar no pincel ou na ponta, ou então no meio, nunca assim, porque assim não vos dá liberdade nenhuma para fazer os movimentos que têm que fazer. Eu gosto de pegar aqui na ponta do pincel com a mão leve, ou seja, não fazer nenhum tipo de pressão naquilo que estamos a fazer. Portanto, movimentos circulares, e vou puxar um bocadinho mais para aqui para dentro. Na pálpebra móvel, que é esta parte aqui, eu gosto de colocar um tom shimmer ou então acetinado, que é para contrastar com as sombras mate que eu utilizei para fazer esta transição no côncavo. Portanto, o que vocês podem fazer, como eu disse, é utilizar o pincel molhado com spray fixador, água termal ou água. Eu vou utilizar sem estar molhado. Pronto, vou utilizar esta aqui. Bastante linda, com bastante brilho. Portanto, eu gosto de colocar assim com um pincel, que este por acaso da Real Techniques é mesmo Base Shadow Brush. Eu acho que este é indicado para a pálpebra. Para o canto externo, eu coloquei este castanho mais escuro que as sombras de transição que nós estávamos a colocar. É assim, para o canto externo vocês podem utilizar, que é aquilo que eu faço, sombras mate, mas também podem utilizar sombras shimmer. Só que as mate ajudam a obter o que nós queremos ao colocar a sombra no canto externo, que é uma maior profundidade no olhar. Mas claro que lá está, depende do vosso formato de olho. Para este efeito eu gosto de utilizar estes pincéis assim, tipo lápis, que é assim que se chamam. Porquê? Porque permitem colocar a sombra com maior detalhe nesta área. E portanto, o que eu faço primeiro é dar batidas com a sombra onde quero que ela fique, e depois arrasto um bocadinho para fora para criar este look assim mais arrastado, mas também faço com que esta sombra se encontre com as sombras de transição que nós utilizamos no côncavo. Portanto, arrasto um bocadinho para aqui. E agora, lá está, o que é que vocês têm que fazer? Esfumar. Mais uma vez gosto de utilizar estes pincéis assim mais largos e fofinhos. Movimentos circulares, pincel sempre bastante leve. Arrasto também assim um bocado para fora, nesta parte aqui também do côncavo, que é para as sombras se encontrarem umas com as outras. O que eu gosto de fazer depois, mesmo com o dedo, eu gosto de pegar na sombra que utilizei na pálpebra móvel, a anterior, e com batidas passar por cima neste caso foi o castanho, deste castanho mais escuro, que é para ajudar a tornar mais subtil e menos marcada a diferença entre a sombra do canto externo e a da pálpebra móvel. Com uma sombra mais clara, assim nesta tonalidade, eu gosto de limpar o osso da sobrancelha, ou seja, esta área aqui, que é para que o esfumado que nós estivemos a fazer com as sombras de transição não se estenda muito, e também para ajudar a desenhar o vosso formato da sobrancelha e a defini-lo melhor. Senão parece que a sobrancelha se perde um bocadinho no meio de tanta sombra. Depois o que eu faço é esfumar, que é para não ficar também muito marcada aqui esta parte. Vocês também podem colocar uma sombra shimmer
que é para iluminar esta parte. E por falar em iluminar, o que é que eu gosto mais de fazer é iluminar o canto interno do olho. Portanto, com uma sombra bastante a nível de brilho. E às vezes o que eu gosto mesmo de fazer é spray fixador ou qualquer coisa, molhar o pincel, e até é isso que eu vou fazer. Aqui neste caso vai ser água termal, vou molhar um bocado o pincel e pegar numa sombra bastante shimmer, mas mais clara que a que coloquei na pálpebra móvel. Pronto, e coloco, lá está, com um pincel de maior precisão, claro, porque esta é uma área de difícil acesso. Com esta sombra, o que eu vou fazer é passar para a parte de baixo do olho e, portanto, com aquele castanho eu vou só fazer aqui um esfumadito e fazer com que esta parte se encontre com o esfumado da parte de cima, que é para parecer que é uma extensão dessa parte. Que é assim, este look é simples e vocês podem recriar isto desta forma. Mesmo que queiram fazer looks mais dramáticos e com mais cores, o que vocês têm que fazer primeiro são estes passos mais básicos, ou seja, a sombra de transição, depois colocar uma sombra um bocadinho mais escura, depois um bocadinho mais escura, não sei o quê. Esta construção é fundamental mesmo para looks mais dramáticos. E portanto, ficaram com este vídeo a saber um pouco mais sobre as sombras, por isso continuem por aí se querem aprender alguma coisa connosco.